Bom, há um grupo de estudantes do ensino secundário e alguns candidatos ao ensino superior que nos enviaram uma pergunta muito interessante, uma reclamação. Qual é essa reclamação? Esses estudantes da escola secundária Erros Moçambicanos dizem que tem um problema sério com tempos verbais. E esses candidatos também dizem que tem um problema sério com tempos verbais. Então, relaxem. Hoje estou aqui para satisfazer esse vosso problema. Vou hoje explicar-vos sobre os tempos verbais. A partir de agora você não vai ter mais problemas sobre tempos verbais. Então, preste atenção aí que nós vamos explicar isso hoje. Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. Então, o que são tempos verbais? Presta atenção. Tempos verbais, o que são? Tempos verbais, na verdade, são formas gramaticais que foram inventadas pelos gramatas para nos indicarem simplesmente o momento que uma determinada ação ocorreu. Por exemplo, há uma ação que ocorreu ontem, que ocorreu antes de ontem, que está a ocorrer hoje, que vai ocorrer amanhã. Então, os gramatas inventaram os tempos gramaticais para nos indicarem esses momentos que esta ação ocorrerá, ou ocorreu, ou vai ocorrer. Então, quais são esses tempos verbais que existem? Muito simples. Vocês podem pensar em tempos verbais. Melhor não ficarem muito apegados ao tempos verbais. Você pode olhar mesmo no seu sentido geral, na sua vida. Você conhece os tempos verbais. Os tempos verbais são o passado, o pretérito e o passado. Temos o presente e depois temos o futuro. O pretérito é o mesmo que dizer passado. Então, o pretérito diz respeito a uma ação iniciada lá no passado e feita lá no passado. Ações que ocorreram lá no passado. Algo que você fez lá ou fazia lá no passado. Então, todas aquelas ações que você fez lá no seu passado, antes de ontem, ano passado, para se referir hoje a essas ações, você vai usar o pretérito ou o passado para se referir a essas ações. E depois temos o presente. O que é presente? Presente é um tempo verbal também que vai nos dizer ações que estão a ocorrer agora, algo que está a acontecer, algo do presente, algo que está no momento, algo que está em vigor. Então, o presente é um tempo verbal que nos vai dizer o que está a acontecer neste momento. Ou seja, o presente é o que é hoje. O pretérito é o que era. E depois temos o futuro. O futuro vai nos dizer o que será ou o que faremos. Então, o futuro exprime ações futuras. Ações que nós vamos realizar amanhã, depois da manhã, no próximo ano, depois do próximo ano. Não sei se está a compreender, mas é isso, é muito simples. Ok, existe passado, presente e futuro. Só que esses tempos aqui têm subdivisões. Não basta dizer pretérito, não basta dizer presente, não basta dizer passado. Isto porque cada tempo aqui tem suas subdivisões. É por isso que hoje eu vou explicar sobre o pretérito simplesmente. Hoje vou falar simplesmente do pretérito. Esqueça um pouquinho o presente, esqueça um pouquinho o futuro. Vamos falar do pretérito. Então, quais são os tipos de pretérito que existem? Conforme eu já havia dito, o pretérito é passado. Então, quais são os tipos de passado que existem? Existem três tipos de passado. Quais são os tipos de passado? Temos o passado perfeito. Pretérito é mesmo que dizer passado. Eu posso colocar aqui passado. É a mesma coisa. Então, existe o passado perfeito. O nome já diz passado perfeito. Passado perfeito é algo que você fez lá no passado, iniciou e concluiu. Uma ação que você iniciou lá no passado e concluiu. É por isso que o nome diz perfeito. Algo que você fez com perfeição. Uma ação iniciada e concluída. Exemplo do pretérito perfeito. Temos aqui eu comi. Quer dizer que você iniciou, comeu a primeira colher até a última colher. Isso quer dizer que essa ação foi bem concluída, foi iniciada e concluída. Isso chama-se pretérito perfeito. E depois temos outro tipo de passado, que é o passado imperfeito. Passado imperfeito. O nome já diz imperfeição. Você já sabe quando é que se diz que uma coisa é imperfeita. Isto aqui seria uma ação iniciada e não concluída. Algo que você fazia de forma recorrente, fazia de forma repetitiva. Só que depois chegou uma fase em que você teve um obstáculo, essa coisa parou de acontecer. Então,
Então não foi concluída. Então, porque não foi concluída, vamos dizer que é um passado imperfeito. Exemplo de um passado imperfeito é eu comia. Quer dizer que quando você comia, depois você interrompeu, não terminou. Logo é imperfeito. Eu podia dizer eu estudava. Alguém, por exemplo, que não concluiu a 12ª, podemos dizer que os estudos dele são imperfeitos. Isto porque não terminou. Fazia de forma repetitiva, estudava de forma repetitiva, mas chegou uma parte em que parou de fazer essa ação. Logo, essa ação é imperfeita, porque não foi concluída. Para além do pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, temos também o passado mais que perfeito. Passado mais que perfeito. Passado mais que perfeito. O que é isso de passado mais que perfeito? O passado mais que perfeito é diferente disso. Também é um passado, é uma ação que ocorreu há muito tempo. É um passado que ocorreu antes de um outro passado. Mas aqui eu vou dar exemplo de um passado muito simples, porque existem dois tipos de pretérito mais que perfeito. Existe pretérito mais que perfeito simples, existe pretérito mais que perfeito composto. Existe também pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto. Mas hoje só vou ensinar tempos simples. Eu comi pretérito perfeito, eu comia pretérito imperfeito, eu comera, sem acento no A, porque basta colocar o A, vai ficar futuro. Eu comera. Ao dizer eu comera, quer dizer que você comeu há muito tempo, há muito tempo. Então é um passado que ocorreu há muito tempo, um passado anterior ao outro passado. Então, recapitulando, hoje falamos do pretérito perfeito, falando do pretérito imperfeito, falamos do pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é uma ação iniciada e concluída. O pretérito imperfeito diz respeito a ações iniciadas e não concluídas. Depois temos o pretérito mais que perfeito. Diz respeito a ações anteriores a outras ações que também são do passado. Então, muito obrigado. Para quem quer assistir mais, quem queira mais saber dos próximos tempos verbais, por exemplo, ainda temos aqui o presente, desenvolver mais o presente, desenvolver mais o futuro. Então, clique no sininho de notificações aí para ter acesso aos nossos conteúdos. Convido a todos para que venham se inscrever ao CPE. As inscrições estão abertas. Por favor, candidato ao ensino superior. Se tu não te preparares bem, corretamente, a probabilidade de tu seres admitido é ínfima. Por isso, aproveite este momento para que inicie a sua preparação. Na UEM, a admissão não é por sorte. No curso de Direito, no curso de Ciência Política, no curso de Administração Pública, a admissão não é por sorte. Você precisa ser preparado para que possa fazer bem o exame de admissão e que possa tratar por vilipêndio, possa esmagar o exame de admissão e possa ser admitido. Então, convido a todos que venham se inscrever aqui no CPE. Meu nome é Fernando Atanásio Marima, professor de História e Português no Centro de Preparação para o Exame de Admissão. Viva! Então, se tiver alguma dúvida, se ainda tiver alguma dúvida sobre português, manda aí no grupo e nós vamos solucionar. Tchau, aquele abraço. Audio Jungle. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.